Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 25 de abril de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, Desprendimento Difícil. Então, se nós achamos que o do nosso querido irmão Dimas foi difícil, vamos ver agora. Então, rogamos ao nosso Senhor Jesus que nos conduza nesse trabalho. Bora lá? A semana passada nós acompanhamos a desencarnação de quem? Fábio. Então, quem que já desencarnou aqui? Dimas e o Fábio. E aí, a semana passada, nós íamos acompanhar a desencarnação da dona Albina. E aí, chegando lá, em verdade, houve uma mudança. Ela não vai desencarnar agora, vai levar, acho que mais 3 meses, né? Foi prorrogado para resolver uma situação coletiva, que em verdade é a encarnação da sua netinha. Caso ela viesse a desencarnar, a filha dela correria o risco de perder a criança e é necessário que esse espírito reencarne. Então, essa ação foi feita pelo neto. Exatamente, pelo netinho adotivo, mas obviamente é porque existe um trabalho aí muito grande em torno dessa alma, inclusive do Joãozinho, para o futuro, ok? Então vamos agora ver esse terceiro caso. Agora tínhamos sobre os olhos o caso Cavalcante em processo final. Cavalcante, para quem não lembra, ele era católico, ok? E tinha uma inflamação no... Vamos lá atrás para nós lembrarmos a situação dele. Página 185. Vamos voltar ao finalzinho da 185. Aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Então é católico. Saiu da instituição ao qual... Quem está falando aqui é o Jerônimo? Ao qual Jerônimo estava. E ele está com seus 60 e poucos anos na Terra. E você vê que não era uma pessoa desprovida de atitudes morais. Ele tinha conquistas morais já. Veio de nossa colônia, né, pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Então ele está no hospital como um indigente. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Os familiares abandonaram, mas a misericórdia divina nunca nos abandona. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. Bonifácio é como se fosse o anjo guardião, o mentor espiritual dele. Ele diz, a intervenção no duodeno foi marcado para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo às recomendações, fiz, diz André, aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parótida ao reto, observando além da ulceração do adenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper. Então nós já sabemos a condição do nosso irmão, como é o nome dele? Cavalcante. Está no hospital como um indigente. A família toda abandonou. Mas você vê que ele é de uma moral incomum. Vamos lá então? Vamos ver a situação dele. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. Queria deixar o corpo não. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia.
Estendera-se a supuração ao peritônio, e em vão se combatia a rápida e espantosa infecção. Supuração é o processo de formação de pus, tá? Estendera-se então a supuração, e em vão combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças, e porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação. Continha o seco. Tu lembra o que é o seco? É um prolongamento. É um prolongamento do intestino grosso. Então, tudo que ele vai falar aqui, corrige, pelo que eu entendo, é o que está dentro do intestino. De bacilos de variadas espécies. Trilhões. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos. No intestino delgado, que são vasos que transportam a linfa paralelo aos vasos sanguíneos. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades, né? Qual é a função delas? As vilosidades, o intestino, ele tem um prolongamento de tecido do intestino que absorve os alimentos. Exatamente. Ele tem a função de aumentar a absorção dos nutrientes após a digestão, viu? Uhum. Mas como tem uma médica de plantão, a gente vai, né? Aproveita aqui e vou explorar. Então as vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento. Não tinha como absorver nada. E de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. Os pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos, e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destruidores campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico do cidadão, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores em sanha festiva. Ou seja, estava bem mais para lá do que para cá. O corpo já... O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. Então você imagina a criatura saiu do mundo espiritual, de uma colônia legal, fez muitos amigos, tem uma conduta moral do bem, e ele está como um indigente no hospital passando por tudo isso. Que é a rejeição. Então vamos parar e vamos pensar, para entender a frase do nosso Senhor Jesus, e tudo isso porque ele não aceitou anuir com o crime. A família se revoltou e ele está abandonado. E aí nós vamos entender a lição do nosso Senhor Jesus quando diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque não dá para servir a dois senhores,
Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Nega o ego, a personalidade, porque toda vez que eu quero servir a personalidade, eu deixo de servir o Cristo. Nunca fizeram isso comigo. Eu deixo de servir o Cristo, quero servir a minha personalidade. E quando ele diz, além de tu te esquecer, tu tem que tomar a tua cruz, porque ainda na terra, tanto é que ele, que é o Cristo, foi crucificado. Já dando o exemplo que aqui na terra não é o reino dele, não. Ser bom aqui na terra tem um preço muito alto ainda. Então você vê que é a situação desse espírito. Mas o Papai do Céu só pede lição grande para gente grande. Nossa lição ainda é pequenininha. São encrencas pequenininhas no dia a dia, besteirinha. A gente faz um drama. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, Lu, lembra? O sistema autônomo é o sistema nervoso autônomo, que controla de forma autônoma o funcionamento das vísceras, do coração. A gente não tem a capacidade direta de agir sobre eles. Eles trabalham independentes do nosso querer. Daí o autônomo, né? O sistema nervoso central, o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam uma desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante, que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Então, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico. E aí ele vem, o gigantesco poder da mente, porque a situação que está o corpo dele, já era para ele ter saído. Ele está apodrecendo. Ele está apodrecendo e não sai do corpo. Que ele diz, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em uma decadência franca. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, que aumentou, ainda há pouco falamos dele lá atrás, como se fosse o anjo da guarda que está acompanhando ali o nosso irmão. Qual é o nome do irmão? Cavalcante. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvávamos o trabalho, informando-se de nossa resolução de modo vago, por meio dos canais intuitivos. O doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio. O pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação, porque ele exalava um mau cheiro. Então, o sacerdote, ao adentrar no quarto, primeiro que já era um indigente assim, ninguém sabe quem é quem, não tem dinheiro. A gente pensa que isso não conta? Conta. A gente bem viu o que aconteceu com o Paulo Sérgio, no livro Paulo Estevão, quando pegou uma enfermidade. Se fosse uma pessoa comum, teria feito o quê? Joga no mar. Mas como era o Paulo Sérgio, romano,
Arruma alguém para cuidar de melhor trato, porque ninguém tem coragem de chegar. Tem um rapazinho bonzinho lá. Quem é? É Estevão, Gesiel. Traz ele para cuidar. Então aqui era uma pessoa. E o sacerdote foi lá, em nome da pseudo-caridade, para tentar ouvir esse irmão, fazendo um esforço enorme, porque o cheiro era insuportável. Bora lá. Procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Então nós vamos ter aqui o nosso querido irmão Cavalcante, doente, mais para lá do que para cá, e um sacerdote incomodado com a situação. Padre, Dizia ele em voz súplice: sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber, em definitivo, o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente? Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, e isso ele falou rapidão, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingênuo, ele nem percebeu que estava fedendo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, Obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Mas escute, E a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Ele era espírito, que estava numa colônia maravilhosa, deixou um monte de gente do bem, e olha as provações desse homem. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas, agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que às vezes chamava-me padre sem batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Olha, espírito já moralizado é um caso sério. A criatura pronta deixa ele, vai com outro, e agora ele está começando a se sentir responsável. Afinal de contas, ele estava muito tempo na igreja, né? Ela ainda o chamava de padre, né? Padre sem batina. Ele traz a responsabilidade para ele. Após fitar o clérigo, demoradamente, ele ainda implorou: Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos pedi-a de vista. 11 anos sem vê-lo. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: Descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: Obrigado, padre. Obrigado. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interlocutor entediado.
Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu. O descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou para o médico: Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos compridos. Casos compridos. Vai, doutor. Tem sido gigante na reação. Informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade. Redarguiu o religioso. Porque o infeliz apodrece em vida. O médico abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. É esquecer que ali existe um humano, uma pessoa com sentimento. E isso acontece muito. Eu fico impressionada como as pessoas tratam o 01, o leito 42, o leito 66. Sabe, nós que já tivemos essa experiência de acompanhar, você fica assim. Notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto do nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Que bonitinho, né? O pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o de deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam à casa. Experimentava a funda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente, encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor, fez questão de escutá-lo, alçando o desinfetante enérgico ao nariz a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se, precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado, não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Vagabundo. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar o serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. Abre aspas, irmã de caridade, fecha aspas. Depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi ainda mais sucinta. Meu amigo, Disse áspera. tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, ela concluía ríspida e secamente. Não tenho tempo.
O agonizante deu curso ao pranto silencioso, recordou, de alma oprimida por angustiosa saudade, a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus cerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo em manifestação do culto. Entendemos aí? Sim. Então, gente, religiosidade não é eu estar dentro de um templo, é ela estar dentro de mim. É ela estar dentro de mim. Isso aqui que nós estamos acompanhando com o nosso irmão Cavalcante, tá certo que a aprovação dele já é uma aprovação para gente grande. É uma aprovação para gente grande. E você vê a falta da informação de que a vida continua, que o que está apodrecendo é o corpo, mas que a alma está bem. Porque às vezes nós desencarnamos aparentemente com o corpo perfeito, mas a alma apodrecida. Às vezes nós acompanhamos algumas desencarnações em apartamento de luxos, deitados em lençóis de seda, acompanhado de muitos, mas solitários no mundo espiritual. Quase sempre, às vezes, acompanhado por espíritos obsessores, aguardando a saída do corpo daquela criatura para tomar de corpo. Mas ontem, estudando a lei do trabalho, os espíritos respondem a Kardec que muitas profissões, muitos trabalhos são expiações. Oportunidade que a misericórdia divina está lhe dando para refazer o mal que você fez outrora. E quase sempre a gente percebe quando é uma expiação, quando você se revolta com o trabalho que você faz. Você faz, mas é quase uma imposição. Isso para todas as profissões. Todas. Você reclama. Você está ali subjugado porque você precisa do salário, mas você não queria fazer aquilo. Você vai com raiva, vai mal-humorado. Quase sempre isso é um processo expiatório. E é uma oportunidade que o Papai do Céu está nos dando, pagando, a gente recebe para isso, para tentar nos reabilitarmos com a lei, através da profissão e do trabalho. Então você vê aqui o sacerdote, nós que estamos estudando renúncia, isso é uma programação no mundo espiritual. É uma programação no mundo espiritual em que tu estás programado para aquilo. Tu vai viver só para aquilo, você ainda vai ganhar para isso. Você vai ter o seu salário. Não é voluntário, não. Tu vai fazer as tuas renúncias, tua resignação, porque tu estás como pastor das ovelhas, de apacentar o rebanho do Senhor. Vocês ouviram a história do Chico falando do Jorge? O irmão dizia bem assim, o Jorge deve ter tomado poucos banhos, porque ele exalava um cheiro muito desagradável. Tinha um ferimento na boca constante, que quando ele sorria, o ferimento abria e sangrava. E daquele jeito ele vinha e beijava o Chico. E Chico pedia para ele contar a história, contar o poema, todo mundo já ali cansado. E ele disse, eu nunca vi o Chico limpar o beijo do Jorge, nem na presença do Jorge e nem longe do Jorge. Ele disse, eu muitas vezes peguei o guardanapo, molhei para limpar o rosto de Chico. Quando o Jorge desencarnou, o Chico falou, o próprio Cristo veio receber Jorge, porque ninguém está desamparado do amor de Jesus.
E Chico nunca, e realmente isso era uma característica dele. Ele não tratava com diferença o doutor do operário. O mesmo respeito por um, ele tinha por outro. E sempre tratava como se aquela pessoa fosse a pessoa mais importante do mundo. As pessoas simples diziam isso. Quando a gente se aproxima do Chico, parece que a gente é a pessoa mais importante do mundo. E nós não temos esse trato. Nós classificamos. E é uma das coisas que eu falo. Na doutrina está repetido. Se nós não abrirmos os olhos, vamos repetir. Não há diferença, que é uma das coisas que Kardec fala. Aqui somos todos iguais, irmãos de ideal espírita. Vamos mais um tiquinho? Era compelido então a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo em manifestações. Eu vou voltar porque isso aqui foi muito forte. Em manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Para onde você vai, amor? Para a igreja. Não presta esse homem. Agora você diz, para onde tu vai? Vou para o futebol, vou jogar bola, vou para o bar. Ah, esse é o homem da minha vida. Aos sacerdotes familiares em geral, a parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverara mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé. Ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Porque ele tinha duas chances, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Como ele está se achando culpado, perseverara mesmo assim, né? Ele ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito que já estava exausto. No livro dos Espíritos tem essa pergunta, Kardec pergunta: facilita o desprendimento, o conhecimento espírita? O Espírito responde: muito. Facilita muito. Mas ainda uma vez vos digo, é a condição moral que em verdade é o que mais pesa. É a condição moral, entendeu? Então aqui você vê, a condição moral é boa? Está dificultando? Tá, o desprendimento. O corpo já está numa situação, mas ele está ali se agarrando. Então está dificultando o trabalho. Se ele tivesse a informação da terceira revelação, que é uma revelação, que é informações que são leis, não são crença, nossa, isso ia facilitar muito. Vocês lembram do Peixotinho, quando ele saiu do corpo, a esposa dele segurando ele? E ele era médio de materializações, foi um dos grandes médios de efeitos físicos. E aí a Alcione conta isso no YouTube, você vê esse vídeo dela, a filha dele. Eu acho que é Alcione, não é nem Alcione, é Alcione o nome dela. E aí ela diz que quando a mãe disse o passarinho se libertou da gaiola, segurando o corpo, o cadáver, ela teve um chilique, a filha. Começou a chorar convulsivamente. Ela disse, o meu pai se materializou dentro do quarto, o homem tinha acabado de desencarnar. Se materializou. E disse assim, minha filha, não perca em um segundo que eu passei uma vida inteira lhe ensinando. Engole o choro. Já pensou isso acontecendo? A pessoa está viva, só fez sair do corpo. É essa informação que nós temos, mas ainda poucos de nós temos o quê? A consciência. Nós não pensamos em nossa morte. Nós não pensamos na morte dos nossos entes queridos. Quando acontece, a gente fica correndo da sala para a cozinha, como se não tivéssemos a informação.
Eu posso desencarnar, minha mãe pode desencarnar, meu irmão pode desencarnar, meu filho pode desencarnar. E eu tenho que processar isso, eu tenho que pensar. Desencarnar é sair da carne e continuar vivo no mundo espiritual. No mundo real. Porque o mundo físico é o mundo o quê? Transitório. Transitório. Tem um time para viver aqui. Às vezes, quando nós vamos visitar uma pessoa dessa, às vezes nós não temos o que falar. Mas o carinho, a presença, a ternura, isso é um magnetismo, isso acalma. Às vezes nós acalmamos uma pessoa em um abraço. Em um abraço, em um olhar, em um toque nas mãos. Que você toca, o outro ele vai... Como diz assim, poxa, eu não estou sozinho. Alguém se preocupou comigo. Porque isso aqui é dor. Não é o dedinho machucado, não. É dor mesmo. Né, Zé Paulo? Na alma. Que é a maior carência. É a maior dor. Dá para ir mais um tiquinho? Só para acabar o parágrafo, tá? Tá. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem, sintonizados com o dele. Mas tu vai encontrar, amigo. Sentia fome e sede de compreensão, tá vendo? De profunda compreensão, mas prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos a ação. Então, ele não, devido todo o conteúdo religioso, ele não conseguia nem receber a intuição, um sonho, sabe, no momento do desprendimento. Então, isso tudo dificulta muito o momento do desenlace. Perguntas? Fazendo exercício. Por isso que Jerônimo fala lá no início dessa deficiência da educação dele na fé, né? Isso é tudo isso aí que ele está passando, né? Tudo isso. A deficiência da educação na fé, quer dizer, quando ele termina aqui, né, dos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiaram, repeliam-nos a ação. Quer dizer, essa dogmação da fé lá que ele tinha, esses princípios, né, ainda faziam ele passar por essa dificuldade, né? Com certeza, com certeza. E olha, gente, a gente diz que é até falta de estudo mesmo, porque o Evangelho é rico de lições sobre a continuidade da vida, inclusive a nosso Senhor Jesus. Ele não voltou no terceiro dia? Né? Está vivo, mais vivo do que nunca. Não é, Vera? Então, talvez o medo e olha, gente, em verdade, esse desespero que nós temos em relação à morte, às vezes é um desespero mesmo, é aquilo que a Betinha falou aqui. É ir de encontro com a verdade. Porque eu sei que boa peça eu não fui. E que está chegando a hora do acerto de contas. Chega a dar um friozinho no estômago. Mas quando a criatura está em paz, independente da religião, quando ela está em paz, por exemplo, nós vimos a nossa irmã Adelaide. Adelaide? Ela é o quê? Não, Adelaide não. Albina, que é protestante, tranquila, na boa, fez o trabalho dela, não fez mal para ninguém, foi evangelizadora, conduziu um rebanho muito grande, está esperando o céu, está na boa. Consciente do dever cumprido, não tem medo nenhum. O nosso querido irmão aqui fez muito bem. A encrenca dele agora, a dúvida dele é a fofa. Será se eu fiz alguma coisa de errado, né? E ele está ali porque, em verdade, ele tem medo do que ele pode encontrar do outro lado.
Então nós temos que dizer, eu tenho medo, mas tenho medo por quê? O que que eu tenho medo? Tem que fazer essa pergunta para você se ouvir e poder trabalhar. E não só ficar dizendo, eu tenho medo. Sim, vai chegar uma hora que vai morrer, e aí? Vai dar trabalho para a espiritualidade? Meus amigos, vou dar uma dica. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Porque são filhos de Deus. Quando o Papai do Céu tira, é uma provação para a mãe e é uma provação para os filhos. É uma provação, ou quiçá uma expiação. E se eu me revoltar contra a lei, eu tirei 0 na aprovação. Eu vou ter que repetir. Normalmente quando repete, ela vem dobrada. É melhor aprender na primeira. Por isso, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi bom o estudo? Cada um de nós aqui temos uma história dessa para contar, né? O bom é saber que vamos estar sempre vivos. Vamos orar, meus irmãos? Todos em paz? Foi bom o estudo? Deu para aprender? Que bom. Amor de nossa vida, divino amigo Jesus, naquela manhã, a ida de Madalena até o sepulcro, para perfumar um tanto mais o corpo que te serviu na terra, aonde ela lá nada encontrou, fisicamente falando, porque tu aparecestes a ela na sua grandiosidade real e autêntica, que é o Espírito, deixando a lição eterna de que nós somos espíritos imortais, que já desencarnamos tantas outras vezes, e iremos desencarnar tantas outras mais. Que o planeta Terra é a escola, o hospital, para uns uma penitenciária. Que nós possamos, Senhor da vida, reconhecer o quão breve é a vida física, mas o quanto ela pode se tornar grandiosa, se soubermos aproveitar as provações e as expiações. Todos os dias, a morte física nos ensina que tudo acaba num piscar de olhos, que a personalidade deixa de existir, que a personalidade desaparece, que a personalidade nada leva a nível material. As lembranças ficam, o amor continua, as lições se tornam eternas, mas é tudo muito breve, Jesus. Nos ensina, Mestre, e nos fortalece no nosso dia a dia, a recordarmos constantemente que somos peregrinos nessa terra que Tu criastes como co-criador. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada, amigos espirituais aqui presentes que conduziram esse nosso trabalho, o nosso estudo. E te rogamos que nos fortaleça na vida, no cotidiano, para que não venhamos a nos iludir com títulos, posições, cátedras e coisas, Senhor.
Muito obrigado, amor querido.